Em meio às complexas realidades que vivemos, muitas vezes nos deparamos com um mundo que nos apaga, nos confunde e nos faz esquecer quem realmente somos. A vida nos arrasta para uma rotina cansativa, onde os desafios e as pressões do dia a dia nos envolvem de tal forma que nos esquecemos da nossa verdadeira identidade, esquecemos da luz que habita em nós. Em Efésios 5, 21, Paulo nos lembra da nossa essência como cristãos e nos convida a refletir profundamente sobre a nossa identidade em Cristo. Ele nos chama para sermos filhos da luz, filhos da luz. Um título tão simples, mas com um significado que ressoa profundamente no espírito de quem decide realmente entender o que isso significa. Ser filho da luz não é apenas um estado de ser, mas um convite à transformação. Ser filho da luz é a primeira declaração de uma nova vida, uma vida onde as trevas não podem mais prevalecer, onde a escuridão já não tem poder sobre nós. E isso não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem somos. O apóstolo Paulo, com sua sabedoria divina, nos convida a olhar para o que está ao nosso redor e refletir. Como estamos vivendo? Estamos realmente vivendo como filhos da luz ou nos conformamos com as sombras e escuridão do mundo? A luz de Cristo não é uma luz passageira, não é uma luz que se apaga diante da tempestade, mas é uma luz que permanece constante, inabalável e poderosa. E é essa luz que somos chamados a refletir em todas as nossas ações, palavras e pensamentos. Imagine por um momento uma vida onde você se permite ser guiado por essa luz, onde cada passo que você dá está iluminado pela presença de Cristo. Não uma luz qualquer, mas a luz que ilumina os cantos mais escuros do seu ser. A luz que revela verdades sobre você que você talvez não quisesse ver, mas que são necessárias para a sua transformação. É uma luz que não permite que você se perca no caminho, uma luz que guia você até o fim da jornada, até o encontro definitivo com o Pai. No versículo 1 de Efésios 5, Paulo nos exorta: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui, ele não nos chama apenas a viver como cristãos de fachada, mas a viver como verdadeiros filhos de Deus, cujos corações foram tocados pela presença de Cristo. Ele nos convida a nos aprofundar nesse relacionamento com Deus e a viver de forma autêntica, refletindo sua luz no mundo, em tudo o que fazemos. E a luz que reflete em nós não é nossa, mas a luz de Cristo que nos transforma e nos torna semelhantes a Ele. Esta é a nossa identidade em Cristo. Não estamos mais nas trevas, não estamos mais cegos para a verdade. A luz de Cristo já entrou em nosso coração e agora somos chamados a viver de acordo com ela. Mas, para que isso aconteça de verdade, é preciso uma reflexão profunda sobre nossas ações, sobre as escolhas que fazemos todos os dias. O que estamos refletindo? A luz de Cristo ou as sombras do mundo? Paulo nos chama a ser imitadores de Deus, o que implica em mais do que apenas agir de acordo com os ensinamentos de Cristo, mas viver de forma tão profunda e genuína que a luz de Cristo se torna uma parte intrínseca de nossa essência. Quando somos chamados a viver como filhos da luz, não é apenas sobre o que mostramos para o mundo, mas sobre o que acontece dentro de nós. É sobre uma transformação interna que irradia para o exterior. A luz não é algo que podemos esconder, ela brilha, e assim como uma lâmpada não pode se esconder debaixo de uma cama, nossa luz não pode ser escondida, ela deve ser vista, ela deve iluminar as trevas ao nosso redor. A luz de Cristo em nós nos capacita a agir de maneira diferente, a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou, a servir como Ele serviu. A luz de Cristo não é apenas para nós, mas para todos ao nosso redor, pois fomos chamados para ser luz no mundo. Mas aqui surge uma pergunta importante: como podemos refletir essa luz se ainda estamos cegos?
Como podemos ser filhos da luz se não reconhecemos que estamos vivendo em trevas em algumas áreas da nossa vida? E é exatamente aí que a reflexão se torna necessária. Porque para sermos filhos da luz, devemos primeiro despertar para a verdade da nossa condição e entender a importância da luz que temos em Cristo. Talvez por um momento você tenha esquecido da luz que brilha em você. Talvez tenha permitido que as circunstâncias da vida apaguem esse brilho. Mas Efésios 5 nos chama a um despertar, a uma conscientização. Somos filhos da luz e, como tal, nossa vida deve refletir essa luz. A luz de Cristo deve transformar nossa maneira de viver, nossos relacionamentos, nossas decisões, nossa maneira de olhar o mundo. Paulo, ao escrever para os Efésios, não está apenas transmitindo um conceito filosófico ou teológico, mas um convite para a vivência diária do cristão. Ele nos desafia a olhar para a nossa vida com um olhar de renovação, a nos afastarmos das trevas e a vivermos com um novo propósito, com uma nova identidade, com um novo padrão de vida. Como filhos da luz, fomos chamados para refletir a luz de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa dessa luz. Assim, ao meditarmos sobre essas palavras, a primeira pergunta que surge é: estamos vivendo como filhos da luz ou deixamos que a escuridão nos envolva? Estamos imitando a Cristo em tudo o que fazemos ou estamos vivendo de forma superficial, apenas com uma aparência de luz, mas sem permitir que ela penetre nas profundezas do nosso ser? Essas são as perguntas que Paulo nos desafia a responder. E ao refletirmos sobre elas, somos chamados a despertar para o poder transformador da luz de Cristo em nossas vidas. Essa reflexão nos prepara para o próximo passo: imitar a Cristo. Porque se somos filhos da luz, somos chamados a imitar aquele que é a luz verdadeira. Você já parou para refletir sobre o que significa realmente imitar alguém? Não se trata apenas de copiar ações ou adotar comportamentos externos, mas de capturar a essência, a alma dessa pessoa e, de alguma forma, fazer com que ela viva dentro de você. Em Efésios 5:1-2, Paulo faz um convite profundo e revolucionário. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Imitar a Cristo não é uma tarefa simples. De fato, é algo que vai muito além do que nossa mente humana pode alcançar de imediato. O ato de imitar Cristo não se resume em replicar seus gestos ou repetir suas palavras, mas sim em viver com a mesma profundidade com que ele viveu, com a mesma entrega, com o mesmo amor. É um chamado para uma transformação radical, uma mudança interior que afeta não apenas o que fazemos, mas o que somos. Imagine, por um instante, a profundidade desse convite: imitar a Deus, o Criador dos céus e da terra. Como é possível, em nossa humanidade falha e limitada, refletir o caráter perfeito e santo de Cristo? Como podemos, em um mundo repleto de imperfeições, de caos e de dor, seguir o exemplo de um ser tão perfeito, tão puro, tão cheio de graça e verdade? Paulo, ao nos convidar a sermos imitadores de Deus, não está nos pedindo uma tarefa impossível, mas nos aponta para a única fonte que pode nos transformar: o amor de Cristo. A chave para imitar Cristo é entender que somos amados, de uma forma que vai além da compreensão humana. Quando Paulo nos diz que somos filhos amados, ele não está apenas nos lembrando de uma posição privilegiada diante de Deus, mas está nos chamando para viver a partir dessa identidade. Somos amados com um amor incondicional, profundo e transformador. E é exatamente esse amor que, ao ser refletido em nossas vidas,
nos capacita a imitar Cristo. Imitar a Cristo é mais do que uma escolha consciente, é uma transformação profunda que acontece no âmago do nosso ser. Não é apenas um modelo de comportamento, mas uma transformação de coração. Cristo não veio apenas para nos mostrar o caminho, mas para se tornar esse caminho em nós. Ele foi um exemplo perfeito de como viver em harmonia com o Pai, de como andar em retidão, de como amar até o fim, até o sacrifício final. Sua vida foi marcada por um amor sem limites, por uma entrega total e por um compromisso inabalável com a verdade de Deus. Ao olharmos para a vida de Cristo, podemos ver em cada ato seu, em cada palavra, a verdadeira essência do amor. Ele amou não com palavras vazias, mas com ações concretas. Ele não se limitou a dar conselhos sobre o amor, mas viveu o amor em sua forma mais pura. Ele não se afastou dos excluídos, dos rejeitados, dos marginalizados. Ele se aproximou deles, tocou suas vidas e os transformou. E ao fazer isso, ele não apenas os curou fisicamente, mas também trouxe luz aos seus corações, restaurando a esperança e a dignidade que haviam perdido. É nesse contexto que somos chamados a imitar a Cristo. Não é uma imitação superficial ou imitação de aparência, mas uma imitação que vem do coração, uma transformação que começa na mente e se reflete em nossas ações. Imitar a Cristo é seguir o exemplo do amor sacrificial. Aquele amor que não mede esforços, aquele amor que se doa até o fim, sem esperar nada em troca. Ele nos amou com um amor que não faz distinção, um amor que não olha para as falhas do outro, mas que busca restaurar, curar e restaurar a dignidade do próximo. Imitar a Cristo é abraçar o sofrimento e a dor, não como um peso, mas como uma oportunidade para demonstrar um amor verdadeiro e genuíno. A vida de Cristo foi marcada pela dor, pela rejeição, pelo sacrifício, mas ele nunca se afastou do seu propósito maior, trazer reconciliação entre o homem e Deus. Ele entregou sua vida não por interesse próprio, mas para salvar aqueles que estavam perdidos. Ele se tornou o exemplo máximo de amor verdadeiro, amor sacrificial. E é isso que Paulo nos chama a fazer: andar em amor. Não andar em uma busca egoísta ou motivada pelos próprios interesses, mas em amor genuíno, aquele que é sem condições, sem limites, sem fim. Esse amor, que é reflexo da luz de Cristo em nossas vidas, deve ser a motivação de tudo o que fazemos. Paulo nos convida a viver o amor de Cristo não apenas como uma ideia ou como uma filosofia de vida, mas como uma ação prática, diária e constante. Andar em amor é um desafio diário, especialmente em um mundo que muitas vezes se sente frio, egoísta e indiferente. Em um mundo onde o amor verdadeiro é muitas vezes substituído por interesses pessoais e por um egoísmo disfarçado de autoajuda, andar em amor parece ser um desafio. Mas é exatamente aí que entra o chamado de Paulo. Ele nos convida a imitar a Cristo, a seguir o exemplo de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente desse amor. Este é um amor que transcende as palavras. Não é suficiente apenas falar sobre amor, é preciso vivê-lo. E viver esse amor não é algo que podemos fazer por nossa própria força. Não somos capazes de imitar Cristo por nossa própria capacidade. Por isso, a verdadeira imitação de Cristo começa no momento em que nos entregamos à sua graça, ao seu poder transformador. É essa graça que nos capacita a refletir o caráter de Cristo, a ser como Ele em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações. A imitação de Cristo não é algo que conseguimos alcançar sozinhos. É um processo contínuo de transformação que acontece à medida que nos rendemos à sua vontade e buscamos sua força em nossas fraquezas. Somos chamados a crescer nesse amor, a permitir que ele se manifeste em nossas vidas de maneiras que transformem o mundo ao nosso redor. O convite é claro:
imitemos a Cristo, sigamos seus passos e andemos em seu amor. Porque ao fazer isso, não só nos tornamos mais semelhantes a Ele, mas também nos tornamos instrumentos de transformação para aqueles que nos cercam. Em Efésios 5,14, Paulo nos apresenta uma das passagens mais profundas e transformadoras das Escrituras. Ele nos faz um convite direto, quase como um grito que reverbera por todos os cantos do nosso ser. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O Destido, essa exortação, não é apenas uma simples palavra de encorajamento, mas um chamado profundo para algo mais, um convite a algo que vai além da mera mudança de comportamento. É um despertar para a vida real, para a verdadeira luz que é Cristo. Mas o que significa realmente despertar? E por que Paulo nos faz esse convite de maneira tão urgente e direta? Despertar não é um processo instantâneo. Não é simplesmente abrir os olhos e ver a luz. Não se trata de uma mudança superficial, de um movimento que acontece de forma rápida e sem profundidade. O despertar de que Paulo fala é algo mais profundo, mais transformador. Ele fala de um despertar da alma, do espírito, do coração. É como uma mudança de percepção, onde começamos a ver a vida e o mundo com uma nova perspectiva. Um novo olhar, que não é mais guiado pelas sombras da ignorância, do pecado ou da desesperança, mas pela luz que emana de Cristo. O apelo de Paulo, portanto, não é apenas para uma tomada de consciência momentânea, mas para uma mudança radical. Ele nos chama a abandonar a condição de sono espiritual em que muitas vezes nos encontramos, cegos aos planos de Deus, às suas promessas e ao seu amor. Quando estamos dormindo, somos guiados por nossos próprios impulsos, por nossas emoções e circunstâncias, sem perceber que Deus está nos chamando para algo muito maior, muito mais profundo. O sono espiritual representa a alienação de nossa verdadeira identidade em Cristo e a falta de ação que surge desse afastamento. Talvez você já tenha se sentido assim, preso na rotina, vivendo de maneira automática, sem perceber o quão distante você pode estar do plano divino para a sua vida. A vida parece ser uma sucessão de dias iguais, com pouca ou nenhuma mudança significativa. As preocupações cotidianas tomam conta, e os sonhos e propósitos que você um dia teve parecem ter ficado para trás, enterrados em uma gaveta que você sequer se lembra de abrir. Esse é o sono espiritual, do qual Paulo nos chama a acordar. A palavra de Paulo, então, é como um alarme que soa na escuridão. É como se ele estivesse dizendo: levante-se, você não está vivendo plenamente, você está preso em uma ilusão, em um estado de coma espiritual. O despertar de que ele fala é um ato de ação, é a escolha de abrir os olhos, de reconhecer a realidade da luz que brilha sobre nós e de permitir que ela nos transforme. Esse despertar é um movimento para a ação, um movimento para a luz de Cristo que nos ilumina e nos guia. Esse é um despertar da mente e do coração. Paulo não está apenas falando sobre acordar fisicamente, mas sobre abrir os olhos para o propósito de Deus. Ele nos convida a sair da inércia espiritual, a deixar de viver à sombra da ignorância ou da indiferença. Ele nos desafia a dar um passo ousado em direção à verdadeira vida, uma vida que é mais do que mera sobrevivência, mas uma vida plena, com significado e propósito. Mas esse despertar não vem sem um custo. Despertar significa romper com o conforto do sono espiritual, significa deixar para trás a falsa segurança que encontramos em viver de maneira apática ou distante de Deus. Despertar exige de nós um confronto com as partes mais profundas da nossa alma, aqueles cantos escuros onde as mentiras, os medos e as inseguranças se escondem. E muitas vezes esse despertar é doloroso.
É confrontar a realidade de que nem sempre vivemos da maneira que Deus planejou para nós, que falhamos em nossa missão, que negligenciamos nossa verdadeira identidade em Cristo. Ainda assim, o convite de Paulo permanece. Desperte. O despertar é também uma oportunidade de cura. Temos a chance de ver com novos olhos, de nos libertar das correntes que nos aprisionam e de viver a vida que Deus criou para nós. O despertar não é apenas uma mudança momentânea, mas uma transformação contínua. À medida que nos acordamos da escuridão do pecado e da indiferença, começamos a caminhar em direção à luz de Cristo. E essa luz começa a preencher todos os cantos de nossas vidas. A luz de Cristo é a chave para o nosso despertar. Sem a luz, estamos perdidos nas trevas, sem saber para onde ir. A luz de Cristo traz clareza, direção e propósito. Quando despertamos para essa luz, começamos a ver o mundo de uma maneira diferente. Vemos os outros com mais compaixão, vemos nossas próprias vidas com mais sentido e, acima de tudo, vemos Deus de uma forma mais profunda e real. Esse despertar é uma jornada. Não é algo que acontece de uma vez por todas. Todos nós passamos por momentos de escuridão, de dúvidas, de incertezas. Todos nós enfrentamos períodos de sono espiritual, onde nos afastamos do caminho de Deus e precisamos ser despertados novamente. E Paulo nos lembra que, ao acordarmos, Cristo nos ilumina. Ele nos guia em cada passo dessa jornada, revelando seu amor e sua verdade em nosso caminho. O despertar também está intimamente ligado ao arrependimento. Quando acordamos, reconhecemos os erros que cometemos, os caminhos que escolhemos sem a direção de Deus, as escolhas que nos afastaram do seu plano. O arrependimento, portanto, é uma parte essencial do despertar. Ele nos permite voltar ao caminho da verdade, da luz e da vida. Mas não é um arrependimento pesado ou cheio de culpa. É um arrependimento que nos traz paz, pois nos reconcilia com Deus e nos coloca de volta no caminho da vida. O despertar não é algo que podemos fazer por nós mesmos. Não podemos simplesmente acordar pela nossa própria força ou esforço. Só Cristo pode nos despertar. Só Ele pode nos tirar da escuridão e nos conduzir à sua luz. Ao nos rendermos a Ele, Ele nos ilumina, e essa luz começa a brilhar em nossas vidas de uma maneira transformadora. Ao acordarmos, não estamos apenas dando um passo em direção à luz, mas estamos nos entregando à ação de Deus, permitindo que Ele nos guie, nos transforme e nos conduza para o nosso verdadeiro propósito. Despertar é um convite para uma nova realidade. É um convite para deixar a escuridão para trás e caminhar na luz. Esse despertar não é fácil, mas é o primeiro passo para uma vida de transformação e propósito. Quando despertamos, passamos a viver com uma nova visão, com um novo sentido, com uma nova direção. O convite de Paulo é claro e urgente. Despertemos e sigamos a luz de Cristo, pois é nela que encontramos a verdadeira vida. Em Efésios 5, Paulo faz um apelo profundo e transformador. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse versículo, simples em palavras, mas imenso em profundidade, nos convida a um desafio que vai além do que imaginamos ser possível. Viver como Cristo viveu, agir como Ele agiu, amar como Ele amou. Mas o que significa realmente ser um imitador de Cristo? Como podemos, seres imperfeitos, refletir em nossas vidas o caráter de aquele que é perfeito? Imitar alguém pode parecer simples à primeira vista, como copiar gestos, palavras ou ações. Mas imitar Cristo vai muito além do superficial. Ser um imitador de Cristo não é apenas um esforço de seguir suas ações, mas, sobretudo, de adotar a sua atitude diante da vida. Cristo não foi apenas um exemplo de boas ações ou palavras sábias. Ele foi um exemplo de coração, de espírito, de intenção. Ele viveu com uma entrega total ao Pai, com uma paixão incansável por todos ao seu redor.
e com um amor incondicional que não fazia distinção entre os justos e os pecadores. E é justamente esse amor, essa entrega, esse coração sincero que Paulo nos convida a imitar. Quando falamos sobre imitar Cristo, falamos também sobre a transformação interna que ocorre dentro de cada um de nós. Não se trata apenas de um esforço humano de seguir um modelo moral, mas de uma mudança profunda que se inicia no coração e se reflete nas ações. Para realmente imitar Cristo, precisamos permitir que Ele viva em nós. Isso significa morrer para os nossos próprios desejos, para o egoísmo que muitas vezes nos impede de ver os outros como Deus os vê, e viver com um coração puro e voltado para as necessidades daqueles ao nosso redor. Ser imitador de Cristo também implica em viver com uma visão eterna, como Ele viveu. Cristo não estava preso ao presente imediato, às preocupações passageiras ou às satisfações momentâneas. Ele tinha uma missão clara, uma visão que ia além das circunstâncias do mundo em que estava. Ele sabia que seu propósito era eterno, que sua vida na Terra era apenas um reflexo do que Deus queria realizar para toda a humanidade. E essa visão não era egoísta, mas voltada para o bem de todos, para a salvação de cada pessoa, para a transformação de todas as nações. Imitar Cristo é também abraçar o sofrimento. Este é um ponto que muitas vezes esquecemos, mas que é central em sua vida. Jesus não veio à Terra para ser servido, mas para servir. Ele não evitou as dificuldades, mas as enfrentou com coragem, sabendo que através do seu sofrimento, a humanidade encontraria a redenção. Quando Paulo nos chama a ser imitadores de Cristo, ele não está apenas nos convidando a viver os momentos de alegria e sucesso que Cristo viveu, mas também a suportar as dificuldades e os desafios, sabendo que através deles o caráter de Deus se reflete de forma mais plena em nossas vidas. A vida de Cristo é marcada por um amor radical. Ele amou aqueles que o odiavam, perdoou aqueles que o crucificaram, abençoou aqueles que o maldiziam. Esse amor incondicional e ilimitado foi o princípio que orientou todos os seus passos. Para imitá-lo, precisamos também viver esse amor. Não é suficiente amar apenas aqueles que nos amam, não é suficiente perdoar apenas quando recebemos algo em troca. O amor de Cristo nos desafia a amar até o ponto de doação total, até o ponto de nos entregarmos sem esperar nada em troca. Isso é, muitas vezes, algo contraintuitivo para nós, pois estamos acostumados a medir o amor pelas trocas e pelas reações que ele gera. Mas o amor de Cristo vai além disso. Ele nos chama a amar sem limites, a servir sem esperar reconhecimento, a dar sem buscar retribuição. Imitar Cristo também significa viver em total obediência à vontade de Deus. Em sua vida, Jesus demonstrou uma submissão radical ao Pai. Mesmo em momentos de profunda angústia, como no Getsêmani, ele não hesitou em dizer: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Essa obediência não era cega ou forçada, mas uma escolha consciente e constante de fazer a vontade do Pai, independentemente do custo. Para imitá-lo, também somos chamados a viver em obediência. Muitas vezes, essa obediência exige de nós coragem, paciência e humildade, pois a vontade de Deus nem sempre é clara ou fácil de entender. No entanto, é justamente quando confiamos plenamente nele que conseguimos seguir os seus passos com confiança, sabendo que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. A imitação de Cristo também envolve viver em humildade. Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua posição de poder, mas escolheu nascer em um estábulo, viver como um homem comum, servir aos outros e morrer na cruz de forma vergonhosa. Sua humildade foi o reflexo mais profundo de seu caráter e de seu amor.
Para imitá-lo, somos chamados a abandonar o orgulho e a busca por status, a deixar de lado a busca incessante por poder e prestígio, e a viver uma vida de serviço genuíno aos outros. A verdadeira grandeza, como Cristo mostrou, está em servir, em abaixar-se, em dar a vida em favor do próximo. Imitar Cristo, portanto, é um chamado radical. Ele não nos chama para uma vida morna ou indiferente, mas para uma vida de entrega total, de amor sem limites, de sacrifício diário. Não podemos imitar Cristo apenas em palavras. Devemos imitá-lo em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos relacionamentos. Ele nos oferece o modelo perfeito de como viver, de como nos relacionarmos com Deus e com os outros, e nos chama para seguir seus passos, mesmo quando esses passos nos conduzem por caminhos difíceis e desafiadores. Imitar Cristo é, essencialmente, deixar que Ele viva em nós. Quando nos entregamos totalmente a Ele, quando buscamos sua direção em tudo o que fazemos, estamos vivendo como Ele viveu. Esse é o convite que Paulo nos faz, e é um convite que muda tudo. A vida de Cristo é o modelo perfeito de como viver de forma plena, de como viver para o reino de Deus, de como ser luz em um mundo cheio de escuridão. E ao imitá-lo, somos transformados, não mais à nossa própria imagem, mas à imagem daquele que nos chamou para a vida eterna. E o melhor de tudo é que, ao imitarmos Cristo, não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo nos capacita a viver como ele viveu. Não precisamos de nossa própria força para ser como Cristo, porque Ele nos dá a força, a coragem e a sabedoria necessárias para seguir seus passos. Ele nos guia, nos fortalece e nos sustenta. Portanto, imitar Cristo é uma jornada de confiança e entrega, onde cada passo é dado com a certeza de que Ele está conosco, nos guiando para a verdadeira vida. Efésios 5,14 traz um versículo que é, ao mesmo tempo, um chamado urgente e um convite acolhedor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos exorta de maneira incisiva e clara. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essas palavras são mais do que uma simples instrução. Elas têm um peso profundo, um impacto que reverbera na alma. Elas representam um apelo para que cada um de nós deixe para trás as sombras da indiferença, da complacência e da escuridão da vida sem Cristo e avance em direção à luz gloriosa que Ele oferece. Mas o que significa realmente despertar? Em um mundo cheio de distrações, de pressões, de ruídos incessantes, pode ser difícil perceber quando estamos realmente dormindo. Não é o sono físico, mas o sono da alma, aquele em que vivemos sem consciência da nossa verdadeira identidade, do propósito divino para nossas vidas e da presença transformadora de Cristo. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas preocupações diárias, pelas dificuldades que parecem não ter fim ou pelas promessas vazias do mundo ao nosso redor. Ficamos tão imersos nesses momentos e nas exigências da vida cotidiana que acabamos perdendo de vista aquilo que realmente importa. Acordamos todos os dias para um novo ciclo de tarefas e compromissos, mas nossa alma permanece adormecida, desconectada do chamado mais profundo de Deus. Este convite ao despertar, portanto, não é um convite para apenas mudar de comportamento ou melhorar algumas áreas da nossa vida. Não é apenas sobre ser uma pessoa melhor. É sobre um novo nascimento, uma nova maneira de ver o mundo, uma transformação interior que só pode ser realizada pela ação do Espírito Santo. Despertar é ser tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz de Cristo. É deixar para trás a cegueira espiritual que nos impede de ver o reino de Deus em nossas vidas e passar a enxergar o mundo com os olhos da eternidade. A chave para entender esse convite está na frase "Cristo te iluminará".
O despertar não é um esforço humano, uma tentativa de fazer coisas boas para agradar a Deus. Não é um processo que depende de nossa própria força. É um presente divino, um ato gracioso de Deus que nos tira da escuridão e nos coloca sob a sua luz. E essa luz não é apenas uma luz visível, mas uma luz que penetra as profundezas de nossa alma, que revela nossas fraquezas, nossos pecados e nossas limitações, mas que também nos mostra a esperança, a paz e o propósito que só podem ser encontrados em Cristo. O despertar é também um processo contínuo, não é algo que acontece de uma vez só, mas é uma jornada. É um caminho em que somos chamados a constantemente voltar nossa atenção para Cristo, a procurar sua presença, a ouvir sua voz e a permitir que sua luz brilhe em nossos corações e mentes. À medida que crescemos em nossa fé, mais e mais somos despertados para a verdade de quem somos em Cristo, para a realidade do que Ele fez por nós e para o chamado que Ele tem para nossas vidas. Cada dia é uma oportunidade para um novo despertar, para ver o mundo com mais clareza, para ver as situações da vida sob uma perspectiva mais divina. Esse despertar também traz consigo uma responsabilidade. Quando somos iluminados por Cristo, não podemos mais viver como antes. A luz de Cristo em nós nos chama a viver de maneira diferente, a refletir essa luz para o mundo ao nosso redor. Não podemos ser apenas recipientes da luz de Deus. Somos chamados a ser portadores dessa luz, a espalhá-la onde quer que vamos. A Bíblia nos diz em Mateus 5, 14 e 16: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Quando despertamos para a luz de Cristo, nossa vida se torna um reflexo dessa luz. Nossos pensamentos, palavras e ações começam a irradiar a verdade e o amor de Deus para todos ao nosso redor. É importante entender que o despertar não acontece por um simples desejo ou esforço humano. Não podemos simplesmente decidir acordar da noite para o dia. O despertar só é possível pela graça de Deus, pelo poder transformador de seu Espírito Santo. Quando Paulo nos chama para despertar, ele está nos convidando a experimentar a mesma graça que trouxe a ressurreição de Cristo dos mortos. Esse despertar não é algo que podemos alcançar por nós mesmos. Ele é um presente, uma dádiva que recebemos pela fé. É a ação do Espírito Santo em nosso coração que nos leva a sair da escuridão e nos coloca na luz de Cristo. Quando despertamos para essa luz, somos transformados. O antigo homem, com suas paixões e desejos egoístas, começa a ser substituído por um novo homem, que é moldado à imagem de Cristo. A luz de Cristo em nós nos capacita a viver de maneira diferente, a deixar para trás os velhos hábitos, os pecados que nos aprisionavam e a abraçar uma nova vida em Cristo. Esse processo de transformação é contínuo, mas é algo que começa com o nosso despertar. Somos chamados a continuar a caminhar na luz, a buscar mais e mais dessa luz, para que ela possa continuar a transformar nossas vidas. O despertar também nos chama a uma vida de vigilância espiritual. Uma vez que fomos iluminados por Cristo, não podemos voltar a viver nas sombras. Devemos estar atentos às tentações e distrações que tentam nos desviar do caminho da luz. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O despertar não é um evento único, mas um processo contínuo de estar atento, de ser vigilante, de manter os olhos fixos em Cristo e sua verdade. Portanto, o convite ao despertar é um convite profundo, uma chamada para que cada um de nós saia da escuridão da ignorância e da indiferença e entre na luz de Cristo.
Essa luz não só nos revela a verdade, mas nos transforma, nos capacita a viver de maneira nova e nos chama a refletir essa luz para os outros. Quando Cristo nos ilumina, Ele nos dá a capacidade de viver como filhos da luz, como imitadores de Deus, como aqueles que têm o poder de transformar o mundo ao seu redor com a luz divina que agora habita em seus corações. Agora, com esse despertar, a luz de Cristo nos ilumina de maneira tão profunda que nos conduz ao nosso propósito, à nossa missão e à nossa verdadeira identidade em Cristo. O que acontece a seguir? O que mais devemos entender sobre o poder da luz em nossas vidas? O apóstolo Paulo, após nos chamar a despertar e a viver como filhos da luz, continua com uma exortação profundamente relevante para os nossos dias. Vede, pois, com diligência como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Manambris. Este versículo, repleto de sabedoria divina, não é apenas um convite, mas um comando para vivermos com uma consciência elevada, vigilantes, como que conscientes do peso e da responsabilidade que temos diante de Deus e do nosso propósito. Quando Paulo nos diz para remir o tempo, ele nos exorta a entender que a nossa vida, cada dia, cada momento, é um dom precioso de Deus e que, por mais que muitas vezes pareça que o tempo se arrasta, a realidade é que a vida passa rapidamente. Ele nos lembra, portanto, da urgência e da importância de fazer bom uso do tempo que nos foi dado. A vigilância não é algo que se limita a um momento ou a uma área específica da nossa vida. Ser vigilante significa manter o coração atento, os pensamentos focados e as atitudes alinhadas com a vontade de Deus. Muitos de nós nos perdemos nas pressões diárias e nas distrações do mundo, sem perceber que estamos desperdiçando o tempo precioso que Deus nos deu. Paulo nos adverte contra a negligência, contra a busca incessante por coisas que, no final, não têm valor eterno. O que seria isso senão uma vida de futilidade, uma vida entregue ao que é passageiro, ao que não acrescenta nada ao nosso espírito? A vida que somos chamados a viver como filhos da luz é uma vida que está imersa no entendimento profundo de que o tempo é curto e cada oportunidade que nos é dada de viver para Cristo deve ser aproveitada. A palavra remir aqui significa comprar de volta, ou seja, usar o tempo de maneira sábia, como se fosse algo que estamos comprando, que estamos adquirindo para a eternidade. Não podemos mais viver como se o tempo fosse nosso, como se tivéssemos a eternidade à nossa disposição. O chamado de Paulo é claro: é preciso agir agora, viver agora, com o olhar fixo no que é eterno. Paulo continua dizendo que os dias são maus. Ele não nos faz um convite para ignorar a realidade das dificuldades da vida, dos desafios que todos enfrentamos. Em vez disso, ele nos chama a viver sabiamente no meio dessas dificuldades, com os olhos abertos para a verdade de Deus, com a mente focada em seu propósito, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos chama para o caos, para a distração e para a superficialidade. Paulo sabia que a vida cristã não seria fácil, que os dias seriam cheios de tribulações, de tentações e de lutas. No entanto, ele nos chama a viver com sabedoria, a não sermos arrastados pela correnteza dos dias maus, mas a ser uma luz no meio da escuridão. Essa sabedoria se manifesta de várias maneiras. Primeiramente, é uma sabedoria que vem do Espírito Santo, que nos capacita a discernir o que é bom, agradável e perfeito diante de Deus. Isso significa que não podemos tomar decisões baseadas apenas no que vemos ou no que sentimos. Devemos viver guiados pela sabedoria divina, pela verdade que vem da palavra de Deus. A sabedoria que Paulo nos exorta a buscar é uma sabedoria que nos afasta das escolhas precipitadas, das decisões tomadas no impulso ou na emoção do momento.
Essa sabedoria nos leva a viver com um propósito, a usar o tempo que Deus nos dá para construir o reino de Deus, para fazer a diferença no mundo, para impactar vidas com o amor e a verdade de Cristo. E ao viver com essa sabedoria, somos chamados a fazer algo crucial. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A insensatez aqui se refere a viver sem discernimento, sem o conhecimento da vontade de Deus. Quando Paulo fala sobre entender a vontade do Senhor, ele nos está chamando a um relacionamento profundo com Deus, a uma vida de oração e de meditação na sua palavra, onde buscamos diariamente saber o que Deus deseja de nós. Viver como filhos da luz implica estar em sintonia com a vontade de Deus, não de forma vaga, mas de forma prática, aplicando essa vontade em cada área da nossa vida, em cada decisão que tomamos. O apóstolo, então, nos faz um outro convite profundo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A embriaguez com vinho, ou com qualquer outra substância ou vício, representa a busca por algo que promete satisfação, mas que, na realidade, nos destrói. A embriaguez é um símbolo claro de como o mundo tenta nos oferecer soluções rápidas, prazeres passageiros, que acabam nos aprisionando, que nos tornam cegos para o que é realmente importante. Paulo nos alerta contra esses enganos e nos convida a ser cheios do Espírito, ou seja, a viver sob o controle do Espírito Santo que nos guia, nos fortalece e nos capacita a viver a vida cristã de maneira verdadeira e duradoura. Encher-se do Espírito não é uma experiência pontual, mas um estilo de vida contínuo. É deixar que o Espírito Santo governe nossas ações, nossos pensamentos e nossos desejos. Ao ser cheio do Espírito, somos transformados por dentro e essa transformação se reflete no exterior. A vida cristã não se trata apenas de evitar o mal, mas de ser transformado de tal maneira que nossas atitudes, palavras e ações sejam um reflexo da presença de Deus em nossas vidas. Paulo nos chama a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, a louvar a Deus de coração, como um sinal de que estamos sendo cheios do Espírito. Ele nos chama também a dar graças continuamente por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão se torna um reflexo da vida cheia do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito, nossos corações se tornam gratos, não apenas pelas bênçãos, mas também pelos desafios, pois sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A gratidão é a marca de uma vida transformada. Uma vida que reconhece o amor incondicional de Deus e vive em resposta a esse amor. Finalmente, Paulo nos leva a um princípio essencial para qualquer vida cristã. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. A vida cristã não é uma jornada solitária. Somos chamados a viver em comunidade, a nos submeter uns aos outros, a apoiar, edificar e corrigir com amor, sempre no temor de Deus. A submissão mútua é um reflexo da humildade e do amor de Cristo, e é uma marca da verdadeira vida cristã. Não podemos viver de maneira isolada, achando que nossa fé é apenas entre nós e Deus. Deus nos chama a viver em harmonia, a servir uns aos outros, a colocar os outros acima de nós mesmos, como Cristo fez por nós. A vida cheia do Espírito, a sabedoria que vem de Deus e o propósito de viver como filhos da luz nos levam, portanto, a uma vida de vigilância, de transformação contínua e de serviço mútuo. Ao viver dessa maneira, nos tornamos não apenas imitadores de Cristo, mas instrumentos poderosos em suas mãos para realizar a sua vontade na terra. O que acontece agora, à medida que continuamos a refletir sobre o que significa viver cheios do Espírito, vigilantes e sábios? O que mais devemos aprender para viver plenamente essa vida que Deus nos chama a viver? Por isso diz: desperta,
Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Este versículo, talvez o mais impactante do capítulo, chama a nossa atenção de uma forma profunda e visceral. Paulo nos convoca para o despertar. Mas não um despertar qualquer. Ele não está nos chamando para abrir os olhos e simplesmente seguir o fluxo do cotidiano, como muitas vezes fazemos ao acordar pela manhã, apenas cumprindo mais um dia sem reflexão profunda. Não. Ele nos chama para um despertar radical, transformador. Um despertar que nos retira da escuridão da ignorância espiritual e nos coloca em plena luz, onde a verdade de Deus pode finalmente nos esclarecer. Essa palavra despertar ressoa com uma urgência de quem sabe que o tempo está se esgotando e que, se não houver uma reação imediata, podemos nos perder nas distrações da vida em uma cegueira que nos impede de viver plenamente. Dormir, nesse contexto, não é apenas o ato de descansar fisicamente. Dormir é estar em um estado de complacência espiritual, onde nos acostumamos com a falta de vigilância, onde o pecado e as mentiras do mundo começam a parecer normais e aceitáveis. Estar dormindo é viver como se a vida não fosse mais do que uma sucessão de dias repetidos, onde nos entregamos a um ciclo sem fim de preocupações vazias e metas fúteis. Paulo nos diz que, ao estarmos espiritualmente adormecidos, somos como mortos, sem vida, sem propósito. Dormir é ser aprisionado em um estado de inércia espiritual. O convite para despertar não é apenas uma exortação para mudar, mas uma chamada a viver a verdadeira vida. A vida que foi comprada para nós por Cristo na cruz. Quando Ele nos chama a levantar-se dentre os mortos, Ele nos chama a ressuscitar com Cristo, a viver com a nova identidade que Ele nos deu, livres das correntes do pecado e das distrações que nos impedem de experimentar o pleno propósito de Deus. Esse despertar não acontece de maneira passiva. Não basta acordar da nossa sonolência espiritual. Precisamos levantar e tomar uma atitude deliberada. Levantar-se, nesse contexto, é um ato de resistência contra a força gravitacional da complacência. É um movimento intencional para sair do lugar da inatividade, da apatia e ir em direção ao que Deus tem para nós. Esse despertar exige ação e esforço. A vida cristã não é uma vida de mera contemplação, mas de ação, de decisão e de dedicação. A pergunta, então, que paira sobre nossas mentes é: estamos prontos para levantar? Ou preferimos continuar no conforto de nosso sono espiritual, sem nos importar com a urgência do chamado de Deus? E o que significa de fato levantar-se? Levantar-se é fazer uma escolha consciente de viver de maneira diferente. Significa abandonar os hábitos antigos, os pensamentos que nos aprisionam, as atitudes que nos impedem de viver a plenitude de Cristo. Levantar-se é ir contra a correnteza da cultura que tenta nos moldar de acordo com seus padrões. É decidir todos os dias ser mais como Cristo e menos como o mundo. Levantar-se é escolher viver pela graça e não pela carne, pela verdade e não pela mentira, pela luz e não pelas trevas. E é exatamente isso que Paulo nos convida a fazer. Levantar-se do sono espiritual e viver como filhos da luz. Ao despertar, somos conduzidos à luz de Cristo, à sua revelação divina, ao seu esclarecimento. E esse esclarecimento é uma das maiores dádivas que podemos receber. Cristo, em sua infinita graça, não apenas nos desperta, mas também nos ilumina, nos esclarece, tira a neblina que ofusca nossa visão espiritual e nos permite ver o mundo de uma nova perspectiva. Ao despertar, o que antes parecia um emaranhado de dificuldades sem sentido começa a ter uma nova luz.
Os problemas, antes insuperáveis, começam a ser vistos à luz da verdade de Deus. As dificuldades, que antes pareciam pesadas demais para carregar, começam a ser vistas com a confiança de quem sabe que Deus é maior do que qualquer obstáculo. Essa luz de Cristo não é uma luz passageira ou efêmera, mas uma luz constante que nos guia em todos os momentos. Quando Cristo nos ilumina, Ele nos revela não apenas a verdade sobre nós mesmos, mas sobre o mundo ao nosso redor. A luz de Cristo expõe as mentiras do inimigo, revela os enganos da cultura e nos mostra o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Ele nos dá sabedoria para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é de Deus e o que é do mundo. Ele nos mostra como viver em um mundo quebrado sem nos conformarmos com ele, como caminhar em um mundo cheio de trevas sem nos perdermos nelas. Esse esclarecimento não é uma experiência única e isolada. Pelo contrário, é algo que deve se renovar a cada dia. O despertar não é um evento pontual, mas um processo contínuo. Todos os dias precisamos levantar-nos, tirar a poeira da nossa alma, deixar a luz de Cristo iluminar novamente nosso caminho e nos mostrar a verdade sobre quem somos, sobre o que Ele deseja de nós e sobre como devemos viver em um mundo que muitas vezes nos tenta a viver de maneira oposta aos princípios de Deus. Esse é o chamado que Paulo nos faz. Não apenas despertar uma vez, mas viver em um estado constante de vigilância e transformação, sendo renovados dia após dia pela luz de Cristo. Agora, ao considerar o despertar para a vida e a luz, somos levados a refletir sobre nossa própria jornada. Já respondemos ao chamado de Cristo para despertar? Ou continuamos, dia após dia, dormindo na indiferença espiritual? O que precisamos fazer para nos levantar, para permitir que a luz de Cristo nos ilumine e nos guie? E mais importante ainda, estamos dispostos a viver uma vida transformada, imersos na verdade e na luz de Cristo? Ou preferimos permanecer na escuridão, ignorando o chamado de Deus para a verdadeira vida? A carta de Paulo aos Efésios é, em muitos aspectos, uma convocação a viver uma vida transformada, refletindo em nossas ações, pensamentos e atitudes o próprio Cristo. Ao nos chamar para sermos imitadores de Cristo, Paulo não apenas nos dá um modelo, mas nos desafia a viver de forma radical, a abraçar o alto padrão de santidade que Jesus exemplificou. Isso implica não apenas em palavras, mas em uma mudança profunda e prática na maneira como nos relacionamos com o mundo e com as outras pessoas. Mas o que significa ser um imitador de Cristo? E por que Paulo nos chama a essa imitação, como se fosse a chave para viver uma vida plena? A imitação de Cristo não se resume a ações superficiais ou a um comportamento moralista, mas envolve um alinhamento profundo com os valores do reino de Deus. Uma mudança interior que transborda para fora, para as nossas escolhas cotidianas. A imitação de Cristo é, na verdade, um convite a um novo modo de ser e de viver, que vai além das convenções humanas e se fundamenta na verdade eterna. Cristo, em sua vida aqui na terra, exemplificou o que é viver em total entrega, amor, perdão e serviço. Quando Paulo nos chama a imitá-lo, ele nos chama a uma vida de meio que um sacrifício. Mas não no sentido de perder a alegria, e sim de uma renúncia saudável, onde o ego é deixado para trás em favor do bem maior. Imitar a Cristo é viver com um coração de servo, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam a agir de forma egoísta. É caminhar em humildade, como ele fez, e responder ao mal com o bem, ao ódio com o amor, ao fracasso com a confiança inabalável em Deus. Nosso mundo, no entanto, é inundado por padrões diferentes. A sociedade nos empurra a viver em uma constante busca por status, por sucesso,
por prazer momentâneo, e muitas vezes esses padrões entram em conflito com o exemplo de Cristo. Paulo nos desafia a viver de uma maneira contrária à mentalidade que domina o mundo, a viver como filhos da luz. Ele nos convida a refletir a santidade de Deus em todas as esferas de nossa vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo em como lidamos com nossas próprias fraquezas e falhas. Imitar Cristo é fazer da nossa vida uma oferta constante de adoração a Deus. Ele não é apenas um modelo a ser seguido de longe, mas é alguém com quem podemos ter um relacionamento profundo, alguém que deseja morar em nós e transformar nosso ser de dentro para fora. A imitação de Cristo não é uma simples repetição de atos, mas uma transformação que vem de dentro, movida pelo amor. Por isso, Paulo nos exorta a abandonar a impureza e a avareza, a viver em uma moralidade que reflete a santidade de Cristo. Ele vai além, desafiando-nos a abandonar as práticas de mentira, de engano, e a deixar para trás toda a imoralidade que nos distancia do caráter divino. Não é uma tarefa fácil, pois implica em uma constante renúncia e em um confronto com as nossas próprias falhas e fraquezas. No entanto, essa transformação é possível porque Cristo é o exemplo perfeito de como viver em obediência a Deus. E Ele é aquele que nos capacita a viver da mesma maneira. Em Efésios 5, Paulo também nos fala sobre o poder da pureza e santidade no casamento e nos relacionamentos interpessoais. Quando ele diz que devemos ser imitadores de Cristo, ele nos chama a uma vida que honra os outros de forma genuína e profunda, refletindo o amor sacrificial que Cristo tem por sua igreja. O casamento, de acordo com Paulo, não é apenas uma união de corpos, mas uma união espiritual que espelha o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Isso se aplica não apenas ao casamento, mas também a todos os nossos relacionamentos, nos chamando a viver com integridade, a ser pessoas que demonstram o amor de Deus por meio das nossas ações, palavras e escolhas. A santidade em Cristo não se resume a um comportamento moralista ou a uma aderência rígida a regras, mas a uma vida transformada, onde nossa identidade em Cristo é refletida em tudo o que fazemos. Santidade é viver de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para nós, sendo um reflexo de sua luz e sua verdade no mundo. E à medida que imitamos a Cristo, não apenas somos transformados, mas também impactamos aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em nossa maneira de viver, em nossa paz, em nossa alegria e em nosso amor. Isso é o que Paulo quer que entendamos. Viver como imitadores de Cristo é o chamado para ser luz em um mundo que está em trevas. Este chamado de Paulo é profundo, porque nos confronta com a nossa própria natureza e nos desafia a ser diferentes. Ser imitador de Cristo significa viver uma vida que contraria os padrões mundanos e que aponta para algo muito maior. Não se trata apenas de uma mudança externa, mas de uma transformação radical da nossa alma. Essa mudança vai além das ações. É um reflexo do que Deus está fazendo dentro de nós, uma transformação que se torna visível através do que falamos, do que fazemos e do que amamos. A questão é, estamos prontos para viver essa imitação? Estamos dispostos a abraçar a santidade, não como uma carga pesada, mas como um presente divino que nos leva a viver plenamente como filhos de Deus? E quando Paulo nos chama a imitar Cristo, ele não nos dá uma missão impossível, mas nos lembra que somos capacitados pelo Espírito Santo para viver dessa forma. Não estamos sozinhos nessa jornada. Cristo é o nosso exemplo, mas Ele também é a nossa força e a nossa esperança. E agora, depois de todo esse chamado à imitação, Paulo também nos convida a algo ainda mais profundo: o despertar.
O próximo passo é um convite urgente para cada um de nós sair do estado de apatia espiritual em que muitos se encontram e assumir a vida de Cristo com coragem, fé e determinação. O que significa despertar para a verdade que Ele nos oferece? Como podemos viver essa transformação radical, não apenas em nossos corações, mas em cada aspecto de nossa vida cotidiana? Chegamos agora ao ponto culminante da nossa jornada, onde Paulo nos desafia a acordar para a realidade daquilo que somos em Cristo. Ele nos convida a despertar, não apenas para a luz da verdade, mas para uma vida nova e cheia de propósito, uma vida que não pode ser ignorada ou deixada de lado. Este não é um convite suave ou suave, mas um chamado urgente para agir. Quando Paulo fala sobre despertar, ele está falando sobre um tipo de renovação profunda. Uma transformação interior que nos impede de viver de maneira casual ou passiva, mas que nos leva a uma vida em constante busca pelo Senhor. Despertar em Paulo é mais do que acordar de um sono físico. Ele está falando de uma ação espiritual. Irmãos, é o momento de deixar para trás a indiferença espiritual, a apatia que muitas vezes nos consome, e abraçar com coragem e convicção o chamado de Deus. Quantas vezes nos pegamos vivendo de maneira mecânica, fazendo o que fazemos todos os dias, sem realmente refletir sobre o porquê ou como isso se alinha com o propósito maior de Deus para as nossas vidas? Paulo nos diz que chegou a hora de despertar. A luz de Cristo já brilhou em nós e é hora de deixá-la iluminar não apenas nosso coração, mas todos os nossos atos, atitudes, palavras e escolhas. Despertar não é uma opção para o cristão. Não é uma escolha de quando eu quiser. O chamado de Paulo é para que nos despertemos agora. Hoje, neste momento, este é o ponto de virada, o momento em que deixamos de ser escravos da indiferença e começamos a viver de maneira intencional, quando Cristo nos diz que somos a luz do mundo. Ele não está apenas nos dando um título, mas uma responsabilidade, uma missão de brilhar onde quer que estejamos. A luz de Cristo que resplandece em nós não é uma luz passageira. Ela é permanente e transformadora, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. A luz de Cristo em nós chama outros a sair das sombras da incerteza, da dor e do pecado, e nos desafia a ser um reflexo da sua graça e do seu amor incondicional. Quando nos despertamos para esse chamado, começamos a ver o mundo com novos olhos. Olhos que não se conformam com as injustiças, com a corrupção, com o mal, mas que se levantam para trazer o bem, a verdade e a luz de Cristo. É importante entender que este despertar não significa que seremos perfeitos de imediato, mas que estamos dando o primeiro passo de uma jornada contínua. O despertar é apenas o começo. Quando acordamos, vemos as coisas de forma diferente. O mundo perde seu brilho enganoso e nos deparamos com a verdade de que somos chamados para algo maior. A vida em Cristo não é um simples conforto, mas uma missão radical que nos chama a viver em santidade, a nos afastar do que nos suja e a nos aproximar daquilo que Deus planejou para nós. Paulo nos lembra mais uma vez que o que está em jogo não é apenas a nossa salvação, mas o nosso impacto no mundo. Quando nos despertamos para a verdade da nossa identidade em Cristo, passamos a viver de uma forma que impacta diretamente o lugar em que estamos. Não podemos mais ser um reflexo apagado ou uma luz tímida. A luz de Cristo em nós é viva e vibrante e é destinada a ser vista. Ela não pode ser escondida, pois é essa luz que traz vida e cura para aqueles que ainda estão nas trevas. À medida que nos despertamos para essa verdade, somos desafiados a viver como filhos da luz, em todos os aspectos da nossa vida. Não podemos separar nossa fé de nossas ações diárias. A vida cristã não é uma teoria ou uma filosofia, mas uma prática diária,
onde nossa vida é transformada e reflete a glória de Deus. A cada decisão, a cada palavra, a cada ato de compaixão ou de perdão, estamos refletindo a luz de Cristo e cumprindo nosso propósito de imitar o Cristo, que nos amou tanto. Paulo termina nos convidando a sermos imersos na luz, para que possamos compreender a vontade de Deus, para que possamos viver uma vida digna do chamado que recebemos. Despertar é também o momento em que passamos a ver claramente o que Deus deseja para nós e para os outros. Não mais cegos pela escuridão, mas com os olhos espirituais abertos para entender sua verdade e viver conforme ela. Esse despertar não é apenas uma mudança de percepção, mas uma mudança de coração. Somos chamados para ser mais do que apenas observadores ou espectadores da vida, mas participantes ativos, vivendo a missão que Deus nos deu. Quando despertamos para a luz de Cristo, nos tornamos instrumentos da sua graça, ajudando a trazer outros para a verdade que nos liberta e para a paz que excede todo o entendimento. Agora, o grande desafio é: você está pronto para acordar? Está pronto para deixar para trás a vida que vive na escuridão e começar a caminhar na luz da verdade e da santidade? O convite é claro e a responsabilidade é grande, mas em Cristo temos a força e a direção para seguir adiante. O chamado para despertar é um chamado para viver em verdade, em propósito e em amor, refletindo em tudo o que fazemos à luz daquele que nos salvou. Que essa oração seja não apenas um momento de reflexão, mas um despertar genuíno, uma transformação real em seu interior, para que você possa brilhar como uma luz viva no mundo e viver o propósito de Deus em sua plenitude. Deus tem algo especial para você hoje. Ele vê cada detalhe da sua vida, conhece suas lutas e entende as dores que ninguém mais percebe. Mas saiba disso, Ele nunca te abandonou. Se você está aqui, é porque Deus quer fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Então, pare por um instante, respire fundo e entregue tudo nas mãos dele. O tempo de Deus é perfeito e Ele já está agindo ao seu favor. Se esta oração falar ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações e mensagens que edificam. Juntos, vamos crescer na fé e experimentar tudo o que Deus tem para nós.